Então, a Cassandra é uma estrutura artística na qual dirijo e que não tem uma equipa assim muito grande, sou eu e uma produtora neste momento. Gostaria que um dia pudéssemos contratar mais pessoas e que tivéssemos um projeto de mediação, que tivéssemos outros projetos artísticos, enfim, neste momento tem esta escala. E foi fundada em 2020, durante a pandemia, também por uma necessidade de ter um espaço para desenvolver os meus projetos. Eu já vinha a sentir que este lado de criadora e de encenadora começava a ser uma coisa bastante concreta na minha vida e a acontecer muito e a ocupar grande parte do meu tempo, às vezes até mais do que como atriz, mas depois colocava-me aqui numa questão que é, queria seguir um caminho, uma linha orientadora, cada projeto seguinte se cosia com o anterior e isso fazia sentido. E começou a ser problemático, de alguma forma, os projetos serem feitos com estruturas diferentes e então eu senti que precisava aqui de um percurso que acompanhasse também o meu próprio percurso. E a Cassandra surge nesse sentido. O nome, claro, tem uma mitologia por trás, é um nome mitológico, uma das personagens mitológicas que eu mais gosto, por várias razões. Primeiro porque gosto de mitologia grega e romana, eu gosto dos estudos clássicos, licenciatura que comecei mas que não terminei, e depois porque a Cassandra representa para mim um pouco aquilo que é o fado das mulheres, porque há várias versões dos mitos, pronto, eu aproprio-me da versão que me dá jeito e que eu gosto e faço a minha própria até. Apolo quer estar com Cassandra e, portanto, promete-lhe o dom da profecia se eles dormirem juntos. Cassandra aceita, mas chega um momento e ela rejeita. E, portanto, diz que não. A questão do consentimento é muito importante. A qualquer momento, dentro de um casamento, no meio de uma relação sexual, onde for. E Apolo, que já não lhe pode então tirar o dom que lhe deu, fica enervado e portanto, acrescenta uma outra camada que é, ela vai sempre conseguir ver o futuro, mas nunca ninguém vai acreditar nela. E então ela é descrita em vários suportes da literatura como uma mulher louca, histérica, e é sempre vista como esta referência da mulher que diz as verdades, mas ninguém acredita nela e, portanto, tem que falar muito mais alto. Eu acho que isso é um pouco parecido com aquilo que ainda hoje as mulheres carregam para serem ouvidas. E, por isso, nesta estrutura que é dirigida por uma mulher que tem claramente um olhar feminista sobre o mundo, pretende também no futuro, espero eu, dar voz a outras mulheres e a partir do nome Cassandra provocar a que sejam ouvidas e mesmo que ninguém acredite nelas, que estará cá a Cassandra para acreditar de alguma forma. Surge no momento em que estamos também confinados e confinadas, no primeiro confinamento de todos, em que as notícias que nos entram pela casa são devastadoras, de uma pandemia no mundo inteiro, mas de facto começamos a perceber que tipos de trabalhos é que são realmente essenciais. Eu senti-me bastante inútil enquanto atriz, porque percebi que o meu trabalho não serve mesmo para nada, eu não podia salvar vidas, não podia fazer nada, era uma inutilidade. O que, na verdade, é extraordinário, porque o inútil é muito importante na vida, fazermos coisas inúteis, porque senão caímos num universo de utilitarismo, em que tudo tem que servir para alguma coisa, e é bom espaços de resistência de profissões que não servem para nada, mas há de facto profissões que estão na base do mundo, e uma delas é o trabalho doméstico, que eu própria acumulei, não só na minha vida enquanto mulher, mas durante esta pandemia, eu dava por mim farta de fazer os mesmos gestos, farta de tirar a louça do pequeno almoço, de lavar, de pôr no mesmo armário, de voltar a tirar e voltar a pôr, sempre a mesma mesa, sempre a mesma louça, sempre a mesma comida, e então, de repente, esses gestos cotidianos estavam a dar cabo de mim. E o trabalho doméstico foi transversal às nossas vidas. Todos nós percebemos bem a essência do trabalho doméstico. E havia uma série de notícias que nos entravam pela casa de empregadas domésticas que ou eram despedidas, não podiam trabalhar e ficavam sem qualquer proteção social,
porque não estão dentro daquilo que são as proteções, ou então eram obrigadas a ir para as casas das famílias, passando a cidade em transportes públicos, colocando-se em risco, e relatos de chegarem à casa das famílias, serem obrigadas a andar de máscara, claro, mas a família não andar de máscara, portanto, como se fosse aquela empregada a única fonte de transmissão de doença, como se ela não pudesse também ficar doente pela família lhe transmitir o vírus. E depois outras questões mais complexas. E depois deparo-me com um artigo publicado, um artigo de opinião publicado no Expresso, em que o deputado José Soeiro, ao falar de todas estas questões que lhe eram caras e para as quais ele queria chamar a atenção, falava, a certa altura, no fim do artigo, de um sindicato do serviço doméstico fundado em 74 e que em 79 terá tido um congresso onde estiveram 9.000 mulheres. E isto para mim foi muito impactante, quer dizer, como é que há um sindicato com 9.000 mulheres do serviço doméstico que eu nunca ouvi falar, que história é esta? Então fui à procura dela. Reuni os coprodutores que acreditaram no projeto e assim se dá início ao espetáculo Monólogo de Mulher chamada Maria com a sua patroa, sobre o serviço doméstico, que conta uma parte da história do serviço doméstico em Portugal, dos anos 40, 50, 60, e uma outra parte daquilo que é uma história de mobilização e organização das mulheres portuguesas na fundação de um sindicato só composto por mulheres, que defende o serviço doméstico e que tem como objetivo reconverter a profissão naquilo que são os moldes em que ela opera. E aquilo que estas mulheres portuguesas nos anos 70 começam a imaginar, a sonhar e a pôr em prática, em Portugal é altamente invisibilizado, ninguém conhece esta história, mas todos nós e todas nós adoramos a Silvia Federici em Itália ou as feministas nos Estados Unidos, que reivindicam nos anos 70 também salários para o trabalho doméstico, que politizam a questão do trabalho doméstico, e em Portugal essas mulheres existiram, mas a história não fala sobre elas, e o espetáculo também é um pouco crítico àquilo que é a história principal, que histórias é que elas guardam e porque é que o nosso 25 de Abril, por exemplo, não deu espaço às lutas destas mulheres e pelo contrário, fê-las acreditar que ainda não era a sua vez. Portanto, o espetáculo é um pouco sobre isto. Como já tinha vindo a trabalhar uma série de arquivos para outros espetáculos, nomeadamente a Teoria das Três Idades e o Todos os Dias me surge de Coisas Eternas. A Teoria das Três Idades é sobre o arquivo do Teatro Experimental do Porto, uma companhia que faz para o ano 70 anos e que eu estudei durante um ano aquele arquivo e fiz um espetáculo. O Todos os Dias me surge de Coisas Eternas é um espetáculo sobre a toponímia portuense e eu estudei o arquivo municipal do Porto e a comissão de toponímia e todos esses arquivos. E agora é uma espécie de um fim de uma trilogia não premeditada, mas de monólogos em que eu escrevo, enceno e investigo, mas queria, pela experiência dos outros dois, que este desse um passo em frente naquilo que é os métodos de trabalho e também a quantidade de pessoas na equipa, enfim, queria dar um passo em frente. E isso fez com que eu conseguisse reunir condições para contratar uma socióloga, que é muito importante para responder a essa pergunta, que é a Mafalda Araújo, que fez a coordenação da pesquisa. Então, ela levou-me, ela era quase como, ela mastigava as coisas para eu engolir, porque eu não tinha tempo útil de ler todas as teses, todos os artigos, de entrevistar todas as pessoas que estão a pensar sobre o trabalho doméstico no mundo e em Portugal, e ela já ia com esse trabalho feito e, portanto, de cada livro ela dizia-me, lês este capítulo, de cada tese ela dizia, lês este parágrafo, tens de falar com esta pessoa, tens de entrevistar esta pessoa. E isso foi fantástico e foi muito importante para este trabalho de pesquisa. E ela levou-me, claro, aos arquivos da CGTP, que são grande parte do espetáculo, a grande massa do espetáculo. Ou seja, nós entrevistámos sociólogas e sociólogos, entrevistámos historiadores, entrevistámos trabalhadoras domésticas, entrevistámos mulheres que não trabalham, ou seja, mulheres que são trabalhadoras domésticas nas suas próprias casas, que fazem esse trabalho doméstico não remunerado, e outras que fazem o trabalho doméstico remunerado na casa de outro, trabalhando na casa de outra pessoa. E entrevistámos também fundadoras do sindicato, deste e de outros, entrevistámos o próprio Sindicato do Serviço Doméstico hoje em dia, que é o STAD, quem é que são estas pessoas que estão à frente destes sindicatos, portanto, foi uma Mafalda que coordenou todas estas pesquisas e entrevistas, e fomos à CGTP, que gentilmente nos abriu os arquivos desse sindicato, e foi muito bonito porque os arquivos foram tratados e estiveram prontos 2 semanas antes de começarmos o processo. Então fomos as primeiras pessoas em Portugal a conseguir ter acesso a estes arquivos, onde passámos 2 semanas a ler todas as cartas
E, portanto, o espetáculo é resultado de tudo isto, de todas estas conversas e entrevistas e esta pesquisa. Sim, é memória, mas é uma memória atualizada. Eu fujo muito à memória enquanto nostalgia do passado, porque acho que isso pode ser traiçoeiro, porque nos coloca, olha como foi, e isso ajuda a discursos como, olha como já não é, como se antes é que fosse. E de facto, eu acho que é preciso presentificar e atualizar a memória, reivindicando as conquistas do passado para lutas do presente. E há muita coisa que ainda não foi feita. Então eu trabalho, sim, em alguma memória, mas atualizando-a, e eu acho que os meus espetáculos têm, de alguma forma, um grande diálogo com o presente e com o futuro também, apontando pistas para o futuro. E neste espetáculo é muito concreto e é interessante essa questão porque nós tínhamos na nossa sala de ensaios três blocos, que era o passado, o presente e o futuro. E eu tinha a certeza que eu tinha que encher os três e que nenhum se podia sobrepor ao outro. O passado era muito importante no espetáculo, mas sobretudo para compreendermos o presente, em que moldes é que operamos hoje em dia enquanto sociedade, porque é que temos empregadas domésticas, porque é que as nossas casas são desta maneira, porque é que a desigualdade continua a existir e porque é que ainda se continua a atribuir à mulher este papel de género, de cuidadora, e sobretudo, que caminhos para o futuro é que podem ser traçados para acabarmos com isto ou para reestruturarmos esta forma de nos organizarmos. Então eu acho que é a partir da memória para pensar o futuro. É um desafio, claro, mas eu gosto de estar sozinha porque não me sinto sozinha. Tenho o facto, eu estou sozinha em palco, mas tenho sempre nos bastidores a Susana Ferreira, a minha produtora, que está sempre comigo, acompanhando o espetáculo em todas as sessões e que é a primeira pessoa que eu vejo mal saio de cena quando termino e ela está sempre lá para me receber. E tenho na Regi sempre a equipa que também está comigo. Então acho que é uma falsa questão os monólogos de nos sentirmos sozinhos. Claro que há uma solidão que se sente daquilo que é a contracena, mas, por outro lado, o facto de ser um monólogo que eu escrevi e que encenei deixa-me. Poderia ser ainda mais solitário, por outro lado, porque não tenho uma encenadora ou um encenador com quem dialogar ou falar, mas tive a sorte de ter uma assistente à encenação, a Susana Madeira, que foi o meu olhar externo durante todo o processo. Mas o facto de escrever e encenar ajuda-me nessa solidão, porque sinto que posso tomar muitas decisões em cena que não poderia tomar se estivesse ao serviço de outros olhares. E isso é uma enorme liberdade que me dá muito gozo e que me faz com que a cada vez que eu estou em cena eu atualizo o espetáculo e dou por mim a tomar decisões inovadoras no momento em que não tenho medo de o que é que a encenadora vai pensar, porque a encenadora sou eu própria e então eu tomo essas decisões e arrisco e percebo como é que elas resultam e no momento penso, amanhã não volto a fazer assim porque não resulta. Então isso dá-me um desafio muito grande porque eu estou em permanente diálogo com aquilo que também são as reações do público e do próprio espetáculo e do próprio sítio e estou sempre a tomar decisões em cena e isso é muito bom. As Heroides são um clube do livro que comecei em 2021, está neste momento na sua segunda edição, em 2022, vamos para a segunda sessão. E é precisamente chamo de Clube do Livro Feminista, não porque os livros que lemos sejam à partida feministas, não porque não temos sequer a pretensão de ler apenas mulheres, pelo contrário, há homens, há convidados homens, há participantes homens, portanto não há aqui nada sectário nesse sentido, mas o feminismo vem como uma forma de olhar para os livros, para o mundo e para os discursos. E nós lemos, por exemplo, o ano passado a Medeia, escrita por um homem, e sentimos que poderíamos ter um olhar feminista sobre aquilo que é a Medeia. E, portanto, não há essa questão. Então, as Heroides funcionam durante 12 meses, uma convidada ou convidado por mês escolhe um livro,
as pessoas leem o livro nas suas casas, nas suas vidas, nos transportes públicos, onde quiserem, podem requisitá-lo na biblioteca, podem comprá-lo, podem pedir emprestado, podem fotocopiá-lo e ser altamente clandestino, isso é de cada um decide. E depois, no último sábado de cada mês, encontramos-nos online para falar sobre esse livro. É um espaço horizontal de discussão, de partilha, em que é perfeitamente legítimo que as pessoas digam: não gostei do livro, não percebi nada, não sei o que esta palavra significa, nunca ouvi esta expressão. Então é um sítio seguro em que podemos discutir e conversar sobre os livros. E este ano temos finalmente 2 sessões presenciais, que serão em maio e em novembro, a quando da chegada da primavera e da chegada do outono, e vai ser em Torres Vedras, em maio, para lermos as novas cartas portuguesas em conjunto, e em novembro em Joane, em Famalicão, para lermos As Mulheres do Meu País, de Maria Lamas. E vão ser rodas de leitura abertas a quem quiser aparecer para lermos em conjunto. E o Projeto Heróides não é muito mais do que isto. São pessoas que leem livros e que se juntam para falar de livros. Temos tido cerca entre 300 a 500 inscrições por mês, o que é muito impactante perceber que há assim muitas pessoas que, na verdade, os livros não estão de todo em desuso nem em decadência e que as pessoas ainda querem encontrar-se para conversar sobre eles. E isso acho que é muito bonito. A direção artística tem um prazo, esse é o desafio, é uma direção artística que deverá ser convidada e rotativa a cada ano e, portanto, o desafio é como é que cada artista olha para aquele espaço durante um ano e o que é que quer fazer ali. O Teatro Oficina foi-me acompanhando porque sou do Porto e, portanto, Guimarães é muito perto e porque cresci com toda uma vida de uma capital europeia da cultura, mas também de um Porto muito, profundamente deserto nos anos do Rio, e portanto ir a Guimarães, a Aveiro, a Ovar, a Viseu, a Coimbra, eram saídas, a Braga, a Famalicão, eram saídas muito importantes para se conseguir ter ofertas culturais que o Porto não proporcionava. E portanto esses são os anos da minha adolescência e por isso Guimarães sempre representou para mim um farol. E, portanto, ser convidada para poder, de repente, dirigir o Teatro Oficina dá imenso medo, porque eu não sei como é que aquilo se faz e estou ainda a aprender, estou lá há 1 mês e 15 dias e descobri que é sempre mais fácil ter ideias quando se está de fora do que quando se está dentro, porque a máquina dá cabo de nós e isso está a ser uma aprendizagem, descobrir como é que tudo isto funciona. Aquilo que quero fazer durante este ano é uma criação original, mas também uma série de outros projetos ou atividades ou até, se calhar, decisões que são também políticas, mais paralelas, que para mim são essenciais. Por exemplo, voltar a que o Teatro Oficina ocupe e funcione no Espaço Oficina. Para quem não conhece, o Espaço Oficina fica na cave de um prédio, em Guimarães, é uma black box extraordinária, que é o sonho de qualquer artista. E qualquer artista no Porto ou Lisboa se desunha por um espaço daqueles. É uma black box que temos a chave, que podemos entrar e sair quando quisermos, que tem outros espaços, nomeadamente uma oficina, um sítio para figurinos, tem camarins, é um espaço fantástico, mesmo à saída da estação de comboios de Guimarães, e por isso o facto de ser pouco institucional e de funcionar nesta ideia de underground, mesmo a um nível abaixo do chão, porque é claramente uma cave, interessa-me muito para aquilo que são os projetos que eu quero desenvolver lá. Quero desenvolver projetos em que a ideia de programação não existe, em que eu não parto para isto em janeiro com uma programação para um ano. Eu acho que isso é uma missão das instituições, mas não a missão do Teatro Oficina, que deve ser um espaço de pensamento e de liberdade. E então, aquilo que quero testar assim, durante este ano são bolsas de tempo em que estão abertas e podem ser permeáveis a qualquer coisa que ocupe aquele espaço por causa de uma situação que esteja a acontecer no país e que nós queiramos ocupá-lo com sessões de conferências, workshops, oficinas, o que quisermos. É um modelo atípico, que tem tudo para não funcionar
E aquilo que é bom é que a oficina, ou seja, a direção da oficina, neste caso a Fátima Alçada, a direção artística que me convida para assumir esta direção artística do Teatro Oficina, não é? Que está dentro desta grande máquina da oficina, é muito bonito que confie em mim e que toda a equipa esteja disponível a reorganizar-se naquilo que é o seu modo de trabalhar para uma coisa que não tem um plano definido. Dentro disto temos alguns eixos, nomeadamente um podcast chamado Tentativa e Erro, onde vamos fazer vamos testemunhar aquilo que é a nossa atividade. Portanto, o podcast será um pouco essa testemunha, por isso qualquer pessoa no resto do país poderá ver o que é que vai acontecendo no Teatro Oficina. Depois temos uma criação, vamos ter jornadas de teatro, vamos ter umas jornadas específicas para estudantes de teatro, e isso é uma coisa muito importante, que acho que está muito próxima do que é também a missão do Coffee Paste, nomeadamente serão 3 dias de masterclasses abertas para ensinar tudo aquilo que os estudantes de teatro, os jovens profissionais querem saber, mas nunca ninguém lhes ensinou. Como é que se abre atividade, o que é um contrato de trabalho, o que é uma prestação de serviço, o que é um recibo verde, como é que se funda uma companhia, que documentos é que são necessários, quantas pessoas, o que é que são os órgãos sociais, que apoios é que existem, como é que eu arranjo uma bolsa, como é que eu faço uma candidatura, o que é um coprodutor. Tudo isso serão perguntas que vão ser concretamente respondidas durante estas masterclasses. Então temos assim várias coisas que vão acontecer, mas a minha sugestão é que vão acompanhando o Teatro Oficina e nomeadamente a Última Hora, que é um jornal online e físico que vai saindo sempre que houver o que noticiar, porque ao jeito de última hora tudo poderá acontecer e, portanto, sempre que houver o que noticiar, noticiaremos. O meu desejo, no dia em que gravamos esta entrevista, ainda não temos um governo formado, ainda não sabemos como é que será esse governo. Ouvimos que há uma vontade de que seja um governo mais pequeno e mais forte do que o anterior, seja lá o que isto signifique. Portanto, o meu desejo é que não desapareça o Ministério da Cultura, tal como desapareceu em governos anteriores em que passámos a ter secretarias. O meu desejo é que o Ministério da Cultura fique mais forte, que tenha mais capacidade, mais autonomia daquilo que é também outros ministérios, como das finanças, da economia, e que isso permita, em termos concretos, transformar o Ministério da Cultura como, mais uma vez, um farol naquilo que é uma alteração profunda nas nossas formas de trabalhar a cultura, no combate à precariedade, dando o exemplo de precariedade zero naquilo que são as instituições tuteladas pelo Ministério da Cultura e transformando o governo nesse exemplo também de precariedade zero noutras instituições que, não sendo tuteladas pelo Ministério da Cultura, têm grandes injeções de financiamento público, nomeadamente Casa da Música, CCB, Serralves, e combatendo de vez algumas administrações que continuam a tratar os trabalhadores de uma forma que não é aceitável no século XXI, muito menos em 2022, depois de 2 anos de pandemia, em que percebemos que, se não houver relações laborais e sociais e proteção social bastante forte, não estamos aqui a fazer nada. E, portanto, o meu desejo é que essa transformação do que é o trabalho na cultura possa acontecer nos próximos anos. Sara, muito obrigado. Obrigada eu.